da ASPEC conta hoje com a presença da professora Márcia Helena Mendonça, do Departamento de Biologia Celular. Ela atua na UFPR desde 1991, já tendo sido diretora do setor entre os anos de 2004 e 2006, e também foi a primeira reitora mulher da universidade, isso no ano de 2008. Ela é formada em Bioquímica, Psicologia e atualmente está estudando Direito. Tudo isso sem abrir mão dos mais de 20 anos dedicados ao ensino, à pesquisa e à extensão. É sobre isso, sobre essa rica trajetória, que a professora Márcia vai conversar com a gente hoje, nessa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bom? Primeiramente, a gente gostaria de conversar sobre essa diversidade de áreas de sua formação. Primeiro tem a farmácia bioquímica, psicologia, direito, isso sem falar nos mestrados, doutorados e especializações. Qual foi a motivação para procurar tantas áreas diferentes? Veja, a formação original em farmácia e bioquímica foi uma escolha típica de adolescente, né? Parte intuição, parte aptidão, eu tinha facilidade com biologia e química, parte por idealismo, né? A intenção de contribuir para alternativas terapêuticas das doenças tropicais, doença de Chagas. O modismo era a época do boom da imunologia, mas ao longo do curso a paixão pela bioquímica foi inelutável. É uma área fantástica de conhecimento, uma ferramenta poderosa de conhecimento dos fenômenos vitais. Isso acabou me dirigindo para a especialização, mestrado e doutorado nessa área. Paralelamente, uma outra paixão surgia, que era a educação, não é? E quando eu fiz o concurso e na interação com os alunos, eu percebi que havia necessidade de uma formação mais humanística. Foi quando surgiu a psicologia. E, em especial, a psicologia da educação, não é? A parte das técnicas de ensino e aprendizagem. Foi aí que se inseriu a psicologia. E como neste ínterim, né, eu segui pela administração e foi uma trajetória que se fez longa, surgiu o desafio das questões jurídicas no direcionamento da universidade, etc., onde se insere o direito. Não é? Dá para pensar assim que, então, ela contribui muito para a área profissional. Pessoalmente também essas áreas diferentes mudaram assim a sua vida? Veja, na verdade, a escolha, né, dessa trajetória aparentemente irregular tem, como eu dizia, né, os desafios e as perguntas sem respostas surgiram da própria prática profissional. Mas existe um forte lastro pessoal dessa inquietude intelectual, né, da busca do conhecimento, é uma coisa que sempre me estimulou. Inclusive, as pessoas mais próximas a mim já perguntam, quer dizer, qual é o próximo curso que eu vou fazer, né? Qual é o próximo desafio que vai se apresentar. E essa parte da administração, como que começou a sua trajetória administrativa dentro da UFPR? Veja, eu tenho uma compreensão da administração como uma das atividades do docente. Quer dizer, mais além do ensino, a pesquisa e extensão, a administração é algo que se oferece como necessidade de contribuição do docente. E eu sou servidora pública federal, a minha função é servir a universidade aonde a universidade precisar de mim. Então, assim que eu entrei, já comecei como vice-coordenadora do programa de pós-graduação, depois a vice-chefia do departamento, e as coisas foram acontecendo. Não é? Nem todos os docentes têm essa disponibilidade do atendimento ao serviço comum, então a administração acabou, embora nunca tenha sido exatamente uma ambição minha, um projeto meu pessoal, ela acabou acontecendo muito mais em função da necessidade da universidade do que qualquer veleidade pessoal minha. Nesse tempo de direção do setor, muito se comenta da época em que tinha as gincanas, o tempo que foi voltado mesmo para o bem-estar das pessoas. Vários legados, né, foram deixados pela sua administração. Você poderia apontar assim, as principais características da época? Veja, a gincana de fato foi um momento mágico, né? Isso se inseria numa forma de administração que eu considero adequada, que é a gestão participativa. Então, eu entendo que a universidade é muito mais do que os edifícios, os prédios, os equipamentos, os diversos campi, são as pessoas. De tal forma que, durante este período, nós instituímos uma série de instâncias colegiadas. Por exemplo, o nosso setor de biológica sempre foi
um flagelo a questão do espaço físico, né? Nós temos múltiplas atividades, sempre crescente, com restrição de espaço físico. Então, estabeleceu-se uma comissão de infraestrutura, em que as diversas unidades traziam suas demandas e discutiam de forma colegiada, estabelecendo em comum acordo, tanto quanto possível, quais eram as prioridades do momento. Também a questão dos fóruns, o Fórum dos Secretários do setor. As pessoas que ocupam o cargo de secretaria têm uma experiência inegável e podem contribuir demais com as decisões administrativas, de tal maneira que estabeleceu-se também essa instância, o planejamento estratégico do setor, quer dizer, foi feito um planejamento com todas as unidades, e eram reuniões semanais, quer dizer, foi um trabalho de fôlego, em que as pessoas eram ouvidas, os chefes ou seus suplentes iam até as respectivas unidades, traziam aquela demanda, estabelecemos inclusive critérios objetivos de um atendimento temporal, né, o que poderia ser atendido temporalmente. E eu acredito que esta forma de gerenciar acabou tornando as pessoas mais partícipes de fato do que estava acontecendo. E foi neste momento que a gincana surgiu como Aí foi uma aposta, né? Foi, na verdade, uma ousadia, porque eu entendo pessoalmente que não se exclui trabalho e felicidade. Nós não devemos... esse binômio não é trabalho versus felicidade, é trabalho mais felicidade. E você pode criar um ambiente em que as pessoas sejam mais amigas, conheçam mais umas das outras e expressem a linguagem do afeto. E isso é no ambiente lúdico. Então, a gincana tem esse viés, e é por isso que eu acredito que a comunidade tenha recordações tão felizes desse momento. A parte da administração do setor, então, demandou muito trabalho em diversas frentes. Sim. Eu acredito que na reitoria não foi diferente, né? O que você pode apontar como dificuldades, como mudanças, como o trabalho mesmo à frente da reitoria? Veja, na administração superior a coisa foi um pouco diferente, né? Eu, pessoalmente, tive uma trajetória meteórica na administração. As coisas foram se sucedendo muito rapidamente, em função de algo que eu considero nevrálgico na nossa instituição, que é a ausência de novas lideranças. Então, quando surgem essas pessoas, elas acabam sendo alçadas de uma forma muito rápida. E o momento em que você veja, eu muito rapidamente vim da direção do setor para a vice-reitoria, acumulei simultaneamente a pró-reitoria de recursos humanos, durante um período curto, é verdade, mas uma experiência muito marcante para mim. E neste momento a universidade estava aceitando um desafio grande, que era a implantação do programa Reúne, que foi muito polêmico na época, muito mal compreendido por fração da comunidade. Outros acolheram com reserva e preocupação, que era bastante pertinente, mas era um momento tumultuado, digamos assim. Logo em seguida, houve a exoneração do então reitor, né, o professor Carlos Augusto Moreira Júnior, e a universidade acabou ficando na minha responsabilidade, e a normalidade democrática ficou um pouco prejudicada naquele momento. Então, se acumularam muitas coisas especiais. Foi um momento, de fato, muito curto, mas muito intenso. Então, tem duas vertentes, né? Se a gente para pensar o que foi representar a universidade, sejam em eventos nacionais, internacionais, isso traz um misto de grande responsabilidade, também de realização pessoal, de poder projetar essa instituição que nós todos tanto amamos, né? Nas diversas esferas de representação, e conhecer a universidade. A universidade é algo absolutamente apaixonante. Ela é muito grande, muito grande. E a administração superior te dá essa possibilidade de ir às mais diversas unidades, conhecer as mais diversas instalações, e geograficamente isoladas, inclusive, ou separadas. E a coisa que mais me encantou foi saber que a grandeza da instituição se faz do trabalho incansável de milhares de servidores anônimos. Então, quando você vai em cada repartição, em cada unidade, em cada laboratório, tá ali cada um individualmente dando o seu melhor para isso que tem uma concepção abstrata, né? A Universidade Federal. Então, isso é algo insubstituível, essa noção de que a universidade somos todos nós. Isso é o que
é o que a universidade tem de melhor, né? As pessoas, sejam elas os professores, os técnicos administrativos, os estudantes. Por outro lado, neste período, né, eu também conheci o que eu considero de pior na universidade, que é o pouco comprometimento, um individualismo exacerbado, as pessoas muito preocupadas com as suas próprias coisas. Existe perpetuação de privilégios. Não existe uma cultura institucional única. Quer dizer, cada unidade, cada setor traz seus próprios valores, o que é muito bom, porque cada unidade tem suas características, mas perdeu-se em algum lugar do tempo esta ideia de universidade como bem maior. Então, isso era alguma coisa que nós teríamos que trabalhar, a comunidade teria que ser mais conclamada a participar efetivamente nos dois vieses, tanto dos direitos, né, a serem atendidos, a serem respeitados e acolhidos, como também nos deveres, né, de que maneira todos nós poderíamos trabalhar juntos pela instituição. Esse viés de participação coletiva tem bastante a ver também com os projetos de extensão, que são voltados para a comunidade, os alunos participam, professores participam, às vezes técnicos também. Você poderia falar um pouquinho sobre os projetos como o Microscópio da Escola e alguns outros? Vejam, eu sempre fui extensionista, né? Desde que eu entrei na universidade, o único período, digamos assim, que isso ficou menos ativo foi durante a administração superior, em especial, e eu acho que das atividades da universidade, talvez ainda pouco compreendida ou pouco valorizada, que é, de fato, né, a tradução do saber universitário na transformação social. E o meu entendimento é que a espiral do conhecimento, ela só se completa, ela só se concretiza quando aquele conhecimento é aplicado. Então, veja, a universidade tem excelência na produção do conhecimento, né? Nós somos cada vez mais consolidados do ponto de vista da pesquisa. Estamos formando profissionais com uma qualificação técnico-científica adequada para a colocação no mercado. Mas essa questão da ponte com a comunidade é algo que precisa ser valorizado, precisa ser fortalecido, e a extensão ela é extremamente gratificante. E o Microscópio da Escola ele surgiu, quando do meu retorno da administração, por perceber uma coisa muito clara, o número de demandas que o departamento, eu falo do meu departamento porque é o que eu conheço melhor, das escolas públicas, por empréstimo de equipamentos, por empréstimo de material. Então, eles chegam para emprestar um microscópio, né, para trocar informações. E vejam, somos nós, universidade, que formamos esses professores. Não faz sentido abandoná-los, não é a própria sorte. E foi quando surgiu a ideia, só tinha uma forma de atender esse impasse, que era o microscópio ir à escola. Foi quando nós começamos, então, a fazer esse atendimento. E é impressionante a recepção da universidade, dos elementos da universidade, pelas escolas públicas. É uma coisa que chega a ser enternecedora. Agora, recentemente, na quarta noite, nós fomos no noturno de uma escola pública em Curitiba, e os alunos do projeto, né, que são de diversos cursos, esse rapaz que se pronunciou era do curso de medicina, ele fez um depoimento emocionante. Ele disse para os meninos lá, tinha um auditório cheio, né, de alunos de escola pública que se auto-excluem da universidade, eles não veem a universidade, em especial a federal, como uma possibilidade efetiva, né? Muitos deles acabam ou se evadindo ou desistindo da escola, eles não chegam a conceber o sonho de ingressar na Universidade Federal. Foi quando um dos meninos, né, da medicina disse: olha, eu sou de uma cidade muito pequena, uma cidade do estado do Paraná menor do que qualquer bairro de Curitiba, sempre estudei em escola pública e todos riam de mim quando eu disse que eu queria fazer medicina. Que você vem do interior, você nunca teve a escola pública, é ruim, não sei o quê, e eu estou aqui para dizer para vocês que é possível sim. Hoje eu estou no curso de medicina, ninguém mais ri de mim. E o olhar daquelas adolescentes olhando para ele, aquilo brilhava os olhos, assim, no sentido de que essa é a importância da extensão, é fazer de fato a ponte, de mostrar a universidade é de todos nós, né? Existe possibilidade. E o reverso, né? Porque a extensão sempre é uma via de mão dupla.
os estudantes precisam conhecer a realidade brasileira, os estudantes universitários. Ainda é um privilégio uma formação de terceiro grau num país como o nosso. E eles têm uma responsabilidade muito grande, em especial os egressos de instituições públicas. Então, conhecer a realidade, eles têm que intervir na realidade, mas para isso eles precisam conhecer. Os estudantes de medicina têm que entender o processo de adoecimento. Não é conhecer o paciente já no posto de saúde, eles têm que ver como que se insinua o adoecimento, isso já começa na adolescência. Então, eles precisam ir para esses espaços públicos. Nós também temos a formação de professores. É importante que os futuros licenciados vão até as escolas e conheçam, e assim em todas as áreas. Esse que eu considero assim o marco da extensão, é fazer essa dupla formação cidadã. No campo do ensino, então, dá para dizer que a senhora transpõe um pouco desse lado humanístico para os seus alunos também, para eles, digamos, pensarem mais nas pessoas, no momento das aulas mesmo? Veja, Evelyn, isso é um esforço, né? Se você pensar com a velocidade estonteante da produção do conhecimento e a velocidade ainda mais acelerada da veiculação desses conhecimentos, nossos alunos chegam com o saber na ponta dos dedos, né? Acionar a rede internacional e você teria todo o conhecimento. Então o professor se debate com esse dilema, nenhum professor tem o condão de transferir todo esse conhecimento. Então a ênfase, a aposta que eu faço é na formação, em formá-los. Então a minha interpretação é que as finalidades da universidade não são ensino, pesquisa e extensão. Essas são as finalidades meio para a grande missão que é a formação cidadã. Então a questão não é só formar profissionais tecnicamente competentes, é formar cidadãos responsáveis. Então eu insisto muito nesta questão, quer dizer, não se pode dizer que os problemas que o nosso país está enfrentando são alheios a cada um de nós. Nós temos um projeto de Brasil que todos nós queremos construir e é absolutamente imprescindível que cada um de nós individualmente contribua. E os alunos têm que ter essa percepção. Então eu sempre me esforço nesse sentido e talvez essa formação transversal que eu acabei construindo ao longo do tempo tenha essa possibilidade, né? Você veja, as novas diretrizes curriculares de todos os cursos de graduação, eles apontam, além dos saberes específicos das áreas, para necessidade imperiosa de uma formação humanística, de uma formação cidadã de cada um dos nossos alunos. E é importante que os professores percebam que, além dos saberes específicos, da especialização de suas áreas, existe algo maior a ser transmitido. Agora, pensando em tudo isso, na sua trajetória, quais os seus planos para o futuro? Veja, o microscópio vai à escola, na verdade, é uma das frentes do que nós temos feito, né? Hoje nós temos no Departamento de Biologia Celular um núcleo de ensino, pesquisa e extensão, porque na prática é muito sutil essa divisão entre uma das atividades e outra. Então, quando você vai para o campo, você está fazendo extensão, mas quando você volta e reflete sobre aqueles dados e faz os levantamentos de dados e etc., e você publica, isso é pesquisa, e é inevitável que se traduza a excelência de todas essas informações para o ensino. Então, hoje nós temos um grande núcleo. Por exemplo, o NUEP, que na verdade é de inspiração da professora Ruth Schadek, não é meu, ele alberga o microscópio vai à escola, que agora tem a nova vertente, o microscópio vai à rede, né? Nós estamos com o blog, temos página no Facebook, que os alunos podem seguir isto. Nós estamos atendendo um projeto que foi aprovado no CNPq, então tem a chancela de pesquisa, chama-se PROUCA. É o programa Um Computador por Aluno. Então, é uma iniciativa louvável do governo federal, mas os alunos têm os computadores, não têm material didático. Então, eles não têm como acessar aquele material, otimizar mais do que um editor de texto. Então, o núcleo está produzindo material didático de qualidade, em língua portuguesa, com atualização científica, e eu acredito que isso brevemente vai estar disponibilizado para toda a rede pública de ensino. Então, essa é
também, né, um projeto de grande fôlego que envolve não só a extensão, como envolve um programa institucional de iniciação à docência, chamado PIBID, que nós já estamos com mais de 30 futuros professores envolvidos nesse projeto. Que legal. Dentre todas essas atividades, nós soubemos que a senhora tem um carinho enorme pelos animais. Não podia deixar de falar sobre isso. Você podia contar um pouquinho dessa sua parte pessoal também, porque ainda tem tempo para ter uma vida pessoal. É difícil. Mas vejam, eu acredito, né, que o processo de ensino-aprendizagem é basicamente uma linguagem de afeto. Né? Não existe aprendizagem sem o envolvimento afetivo, a disponibilidade interna do aluno para essa dedicação e etc. E o afeto é algo a ser exercitado. Então, nós estamos perdendo muito a afeição, nós nos permitimos ser lúdicos exclusivamente na intimidade do casal, ou com crianças pequenas, ou com os animais. Né? Nós estamos perdendo o exercício do afeto. Isso é algo que tem que estar muito presente. E eu acredito que os meus animais e as minhas plantas, né, porque minha casa hoje é uma floresta amazônica, passa por isto, né, pelo exercício continuado do afeto, do atendimento, da necessidade dos pequenos animais. Todos eles têm nomes, e têm nomes carinhosos, e é uma relação que eu acredito que é uma forma que me faz permanentemente humana e me lembra da condição, da necessidade de doar-se. Né? E você também recebe um afeto incondicional, porque a relação com os animais é algo muito gratificante. Diga, essa parte de doar-se que vem dos animais também poderia ser transposta para a universidade, né? O que será que falta para a universidade ter um contato maior com a sociedade reconhecer a universidade como se fosse dela? Veja, a primeira questão, não é, na nossa comunidade interna, uma reflexão profunda sobre comprometimento, né, sobre compromisso e envolvimento. Isso precisava, antes de mais nada, um trabalho interno de conscientização em relação a isto. Segundo, a percepção que a universidade e a comunidade precisa ter, que a universidade não são professores, técnicos administrativos e estudantes. A universidade são os milhares e milhares de egressos nossos. Então, quem está atendendo hoje nas escolas foram professores formados por nós. Quem atende nos postos de saúde são médicos formados por nós. Isso se estende às áreas da engenharia, do direito, da economia e assim sucessivamente. Então, a universidade tem que primar o exercício ético da profissão. Então, são esses formadores de opinião, são esses profissionais de terceiro grau que vão ajudar a construir o Estado que nós almejamos. Então, a universidade ela não pode simplesmente não se reconhecer nos seus egressos. Então, esse que é o grande compromisso, do meu ponto de vista. Estender a comunidade, ouvir os egressos, chamá-los. É importante que a comunidade se perceba parte integrante da universidade. E a comunidade interna se perceba parte integrante desta universidade. Então, é importante que cada um fizesse a sua parte nesse sentido de se aproximar, de conversar, de trocar ideias. Os egressos têm que dizer aonde está se divorciando o ensino que eles recebem da instituição, da realidade do mercado, mas eles têm que ter as portas abertas para isso. A comunidade interna tem que ter as portas abertas para expressar as suas ideias de contribuição. Os técnicos administrativos têm que ser ouvidos no sentido de que eles têm muito a contribuir. Ideias absolutamente geniais. Parar essa estratificação entre docentes e técnicos, não existe essa estratificação. São carreiras distintas, complementares. Tinham que se estreitar esses laços de diálogo, tanto interno como externamente. Aí sim a universidade vai reencontrar a vocação, né, o seu destino de ser grande. Nós vemos que a sua atuação tem partido para esse lado mesmo, de tentar seguir nesse caminho, e está indo muito bem, né?
Eu gostaria de parabenizar pela sua trajetória, colocar a aspecto toda como admiradora profunda de sua pessoa e agradecer muito pela sua vinda aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, né, e poder expor um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente pode contribuir. Muito obrigada. A série Entrevistas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.